Boa noite, pessoal, que está em casa assistindo a gente. 14ª Semana da Diversidade de Catanduva. Nós estamos aqui na live com o tema Direito, com a Juliana, com o Mário. Quero agradecer a vocês de coração de estarem aqui, de sempre estar contribuindo com a gente. Eu sou Letícia Martins, eu sou vice-presidente do Conselho LGBT aqui de Catanduva, estou no Conselho desde um pouco antes da criação, que foi criado em 2017. Eu sou produtora cultural da Secretaria de Cultura, sou advogada também, e estamos aí. Estou aqui com o Rafael, né, Rafael? Sim, gente, boa noite. Já quero agradecer o convite da Juliana, que eu adoro muito, se formou comigo, né? E o Mário, que o Dini, que também, maravilhoso querido, lá da faculdade Unifipa, onde eu me formei. E é isso, gente, vai ser um bate-papo muito interessante e nós vamos falar muita coisa sobre direito, coisas atuais, fazer uma retrospectiva histórica. E vamos começar, então, fazendo a apresentação dos dois. Começar pela Juliana. Juliana Guide Magalhães, socióloga, advogada, mestra pela Unesp, especialista em Direito Tributário pelo IBET, primeira coordenadora da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Catanduva, docente do curso de Medicina. E fala mais também sobre você, Ju. Boa noite a todas, boa noite a todos e a todos aqui presentes. Quero parabenizar o Rafael, a Letícia, a Carla, que está aí nos bastidores, a todo o Conselho Municipal. Também quero agradecer, né, a vocês aí da comissão dessa linda semana que vocês estão organizando. Bom, né? Além de, né, ser professora, advogada, também militante feminista, militante, né, pela causa LGBT, professora aqui no município de Catanduva, né, o qual tenho muita afinidade, né, a minha militância sempre se deu aqui no município de Catanduva. E é isso. Muito bem. Agora eu quero apresentar o Mário Chiodini Neto, que ele é discente do curso de Direito do Centro Universitário Padre Albino, Unifipa, integrante do projeto de extensão Direito e Sexualidade e do projeto de pesquisa Feminismo Jurídico. Desenvolve pesquisa na área de diversidade sexual e de gênero. Pode contar para a gente um pouquinho, Mário? Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui do lado da doutora Juliana, também uma pessoa que eu respeito muito, tenho um carinho muito grande. Boa noite, Lê, boa noite, Rafael. Também sou ativista LGBT aqui no município de Catanduva e sou integrante do projeto de extensão da professora Márcia Maria Menin, né? Ela orienta o projeto Direito e Sexualidade, desde 2018. E nesse tempinho de projeto, a gente tem feito várias ações aqui no município de Catanduva, principalmente dentro da faculdade, né? E sempre com aquele intuito de levar conhecimento técnico-científico à população de Catanduva. É isso. Então, vamos lá, que eu preciso fazer, nós vamos fazer uns agradecimentos. Agradecer ao chamamento Mais Orgulho, que esse ano contemplou 25 cidades do interior paulista e fomos contemplados, né, dentro dessas 25 cidades. O Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Amigos da Arte, Cultura em Casa, Juntos pela Cultura, a Prefeitura de Catanduva e a Secretaria de Cultura de Catanduva, o Conselho Municipal dos Direitos LGBTs e a COP, que é a Comissão da Organização da Diversidade de Catanduva. É isso. O tema da nossa live hoje é direito, né? E vamos lá, vamos começar? Vamos. A proposta dessa live é conversarmos sobre os temas de conquistas LGBTs a partir das decisões do STF, a doação de sangue por LGBTQIA+, uso de banheiro por transexuais, adoção homoafetiva, criminalização da homofobia e a Lei 10.948, que completa 20 anos nesse exato ano de 2021. Vamos ver se a gente vai conseguir falar sobre tudo, né? Sim. Se a gente não conseguir, te marcar outra live para continuar falando, que assim, as questões, as discussões, as conquistas, a gente tem muita coisa para falar
falaria a noite inteira, né? Mas vamos dar seguimento. Primeira pergunta é para a Ju, né? A Juliana. Juliana, como você vê a evolução histórica dos direitos em relação às conquistas do movimento LGBTQIA+, no Brasil? Abrir o áudio, né? Bom, primeiramente, nós temos que destacar, né? Destacar aí o movimento LGBT nessas conquistas. Os movimentos sociais, eles atuam de forma a pressionar o Estado para que essas políticas, elas se tornem políticas de Estado, né? Só para a gente tentar, né, traçar um pouco, né, sobre essa história, sobre essa trajetória, a gente vai salientar um pouco qual que é esse sujeito que nós pensamos hoje, né? É aquele sujeito lá atrás da Revolução Francesa, né? O homem branco, hétero, cis, normativo, e todos os direitos foram pensados, né, nessas particularidades e levados, né, através do direito, através, né, dos diplomas legais aí, foram trazidos sob, né, esse ideal de homem, um homem europeu, né, branco, heterossexual e também elitista, né? E aí nós nos deparamos com uma realidade, com outras formas, né, de identidades também e de orientação sexual. E olha só, e aí que se faz presente a importância dos movimentos sociais ao longo da história, né, do movimento LGBT, do movimento negro, do movimento feminista, e o movimento LGBTQI+, ele tem essa relevância hoje em termos esses direitos. Infelizmente, né, não são direitos que estão lá em letra da lei, né, positivados, né, pelo poder competente, que seria o nosso poder legislativo, mas foram reconhecidos pelo Estado, né, mas reconhecidos pelo poder judiciário, e aí pela nossa Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal. Esses direitos e o movimento LGBTQI+, no Brasil, é importante nós salientarmos, né? Porque o movimento aqui, ele vai trazer essas particularidades do homem, da mulher, do trans, da travesti, aqui no solo brasileiro, fazer o recorte de raça, etnia, principalmente de classes sociais, porque sabemos que a transfobia ela não afeta de maneira igualitária todos esses sujeitos, né, que estão presentes no movimento, né? E esse reconhecimento via judiciário se dá justamente pela inércia, né, do poder legislativo e até mesmo por uma configuração cada vez mais conservadora. Então, nós esperamos aí que na próxima legislatura, né, ou seja, nas próximas eleições, para, né, compor aí o nosso poder executivo e legislativo federal e também, né, estadual, nós tenhamos aí a apreciação dessas novas bandeiras. Novas não, né? Hoje ganha destaque, com maior relevância nos meios digitais, a gente possui aí uma discussão, né, e vocês trazendo com essas lives e com, né, todo o trabalho do conselho, certo? Então, um movimento, sim, um movimento, ele tem essa importância e ele tem esse papel, sobretudo, né? Ele tem esse papel de levantar a bandeira e que esses direitos sejam, né, conquistados, que eles sejam vigiados e principalmente ampliados, né? Então, são direitos, mas que também precisamos buscar por viés, né, do papel do legislativo. Existem vários projetos de lei que tramitam e que versam sobre as matérias, né, de direitos da população LGBTQ, assim como também de direitos das mulheres. Entretanto, são projetos de leis que, né, não são, ou são discutidos, mas discutidos sem a tal envergadura que eles merecem, certo? Sim.
esses dias eu estava lendo uma matéria, né? E eu senti que às vezes a gente, né, lê alguma coisa e identifica aquilo. E que dizia que, apesar das conquistas LGBTs, eles tentam de todas as formas dificultar esse acesso. Então aí eu parei e pensei assim, então uma dessas e por isso é muito importante esse trabalho que a gente faz, porque não se tem informação, a comunidade não tem acesso a essa informação, então eles têm como chegar até nós e falar, não, tem como fazer, é assim que faz, e às vezes a gente pega na mão, enfim, porque apesar de conquistar, então é muito o que a Ju falou mesmo, é de vigiar mesmo, não, a gente, né, vai fazer assim. Então esse trabalho que a gente faz, que vocês fazem, sabe, é muito importante. Eu queria só destacar isso. Sim, com certeza. Aí muitas pessoas perguntam para mim assim: nossa, mas já não conquistou tantos direitos, já não tem tantas leis, para que continuar lutando e fazendo paradas? Gente, não tem como. Se a gente relaxar, o retrocesso ele vem e ele vem rápido, muito mais do que a conquista. Então é por isso que a gente não pode relaxar e deixar de lutar, de buscar mais informações, levar conhecimento. E é isso, agregando sempre esses valores. Aí, com certeza, Rafa, só assim complementando, e a gente precisa, né, ter o conhecimento da nossa conjuntura política atual, que é uma conjuntura desafiadora para os movimentos sociais, né? É uma conjuntura a qual nos mostra que a observância, né, e que a vigilância desses direitos, elas precisam ser realizadas constantemente, né? Tendo em vista um discurso conservador que vem aí sendo perpetrado, até mesmo, né, sendo legitimado. Falamos, né, de um racismo institucional, mas também de uma LGBTfobia institucional. Tá? E deste modo, os movimentos, né, sociais, eles precisam, e como também os conselhos, utilizar, né, toda essa esses mecanismos hoje, né, que são criados, que estão presentes para realizar esse diálogo. Né? Então, o conselho, ele ganha essa importância, e hoje, né, Catanduva ganha também o conselho, né, municipal da mulher, uma luta aí também, que nós começamos lá em 2018, né, e conseguimos também em Catanduva. E por isso, porque em momentos como esse, né, em momentos que se apresentam com esses discursos, né, discursos de ódio e que são naturalizados, né, são discursos que ganham um terreno fértil numa sociedade a qual ela já está estruturada sob uma base, né, de reprodução desses valores heteronormativos, elitistas, brancos, né, e também machistas. Ô, Ju, aqui no nosso país hoje nós temos algumas formas de punição, né, para os crimes de preconceito, discriminação e homofobia. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais são essas formas de punição que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico. Olha só, Rafa, lá atrás você trouxe, né, já os 20 anos, né, que nós temos aí da lei, a 10.948, que é uma lei do Estado de São Paulo, uma lei que em 2001 ela já coibia todo e qualquer ato atentatório à dignidade, né, à população LGBTQI+, e também qualquer forma de discriminação. As penas, né, e da advertência, né, até a cassação da licença estadual para funcionamento, né, de estabelecimentos. E, de forma, né, muito feliz, nós recebemos, mais uma vez, né, via um ativismo do Supremo Tribunal Federal, a criminalização da LGBTfobia, tomando, né, como base uma interpretação analógica, né, do crime de racismo que está previsto lá na nossa
Constituição Federal, e que depois foi regulamentada, né, pela lei CAO, lá em 89. E se nós tomarmos, né, como base o racismo, a lei do racismo, qual ele é imprescritível, né, e inafiançável, temos aí pena de 2 a 5 anos de reclusão, tá? Mas, infelizmente, ainda, né, nós temos que, não basta nós termos apenas esses instrumentos jurídicos, certo? É necessário que nós tenhamos, né, uma frente ampla em todos os sentidos, seja ele na educação, seja ele na política, né, através de políticas públicas, né, as quais incentivam e as quais, né, tenham aí como base a construção de uma cultura de respeito, né, e uma cultura de valorização, né, do nosso princípio maior da Carta Magna, né, da nossa Constituição, que é o da dignidade da pessoa humana, né? Caso contrário, nós temos aí, eu brinco e gosto muito de uma expressão, né, de um professor da USP, do Alaor Café, que ele fala de uma parafernália jurídica. A gente tem lei, 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 e aí? Né? Não adianta se nós não tivermos uma transformação substancial na nossa sociedade. E aí a gente tem isso mediante a própria educação essa que vem sofrendo inúmeros ataques, né? Inúmeros ataques de projetos, os quais visam retirar toda e qualquer discussão que possa ter nesse sentido de uma educação em direitos humanos, por mais que nós tenhamos aí, né, a partir de 2018, um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, em contrapartida a inúmeros projetos de lei e também, né, leis já, e né, não tão recentemente, mas em 2014, o nosso Plano Nacional de Educação, que a redação final, né, na redação final foi retirada o conceito, né, de gênero, por exemplo, como uma forma de discriminação a ser, né, totalmente, né, combatida por meio da educação. E, no final, a redação foi promover, né, todas as formas, né, de combate, de discriminação, sem, né, destacar, principalmente, a discriminação de gênero, sexual e também a discriminação racial. Então, é importante que a gente tenha aí a discussão e a identificação dessas formas, né, de discriminação, tá? Mas, infelizmente, há aí um grande, né, uma grande estrutura, há um grande projeto em curso para a educação pública, né? Não só a educação pública, mas a educação brasileira. E isso acaba também sendo uma violação de direitos, uma violação de uma educação cuja característica, né, da pluralidade, que é um dos princípios do nosso Estado democrático de direito, que é a pluralidade de ideias, né? Eu penso assim, a Ju explicando, gente, eu penso assim, que é a pessoa certa na ocupação certa. Ju, teu lugar é ser docente mesmo, você explica muito bem. Verdade. Assim, a gente para te escutar, porque você dá uma aula mesmo, viu? Meus parabéns. E minha admiração também. Obrigada, Lê. É com muita satisfação, né, e uma militância que nós temos, né, em sala de aula hoje, é um ato, né, de militância, você educar, onde os professores são constantemente ameaçados, são constantemente aí colocados como, né, doutrinadores, e essa doutrinação nada mais é do que assegurar esse direito aos nossos educandos, né, um direito a uma educação plural e, sobretudo, um direito ao respeito, um direito à diversidade. Por quê? A escola é o primeiro espaço que a criança ela vai ter contato com a diversidade. É com o amiguinho, é com a amiguinha, é com o amigo negro, é com o amigo deficiente,
né? Então, é o espaço da diversidade, é o primeiro contato. E é neste espaço, né, que deve se concretizar essa discussão. Não há um outro espaço que possa, e hoje, né, a pandemia, ela veio, né, para mostrar a real função social do espaço escolar, não só para o aprendizado acadêmico, né, para o aprendizado científico, mas para a socialização, para o seu processo de desenvolvimento, para a própria humanização deste indivíduo, né? Então, vamos para a próxima pergunta, né? Próxima. Ainda, Ju? Ainda para a Ju, e depois a gente vai para o Mário. Tá. Ju, sobre a alteração do nome no registro civil, uma conquista que o STF determinou para as pessoas transexuais e travestis, essa alteração é feita de qual forma? Ela é irrevogável? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Tá. Olha, Lê, até 2018, né, havia essa mudança, né, essa retificação do nome civil, então toda e qualquer pessoa a qual não se identificava, né, com aquele constante no seu assento, né, civil, lá no seu registro. Por quê? Porque há essa identificação a partir do sexo fisiológico. A partir do momento, né, do seu nascimento, a identificação dentro do nosso sistema binário, né, masculino ou feminino. Então, ali nós tínhamos, né, esse registro civil. Então, esse sujeito, né, até 2018, ingressava com uma ação judicial de retificação, então, vários documentos eram necessários, não mais havia necessidade, né, de laudo psicológico, tampouco das cirurgias, né, de redesignação sexual, tá? Mas, a partir de 2018, também com recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, e depois, né, através de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, a possibilidade dessa retificação, dessa alteração, ela foi possível, né, e é possível hoje através dos cartórios de registro civil. E basta você ir lá, frente ao tabelião, né, que tem fé pública, e dizer, né, olha, eu quero me identificar como, né, sendo maior de 18 anos, tá, pessoal? Ainda menores de 18 anos, há necessidade, né, por quê? Porque ainda não possui uma capacidade civil, então há necessidade do seu representante legal, né, de postular em juízo e de ter esse reconhecimento. Mas, sendo maior de idade, basta você ir no cartório e se identificar como tal e ter esse direito reconhecido do seu nome, né, da retificação do seu nome, sem a necessidade, pessoal, de demonstrar fisicamente, né, de demonstrar com qualquer outro documento esse seu desejo, porque se trata de um direito de personalidade, trata a forma, né, como você se identifica, como você se vê e como que você quer que a sociedade também te veja. E o documento, o registro civil, né, esse documento a partir do qual você vai também obter os demais registros e reconhecimentos por todos os ambientes, por todos os espaços, né, que você frequentar. Então, isso é um direito, e mais do que é um direito, né, isso na verdade, a sua, né, a sua humanidade sendo, né, sendo aqui trazida novamente, porque vamos pensar, não é só um nome, não é só um nome, não é só uma vogal, né, é você como sujeito, como pessoa, né, não só para si, mas para os outros, entende? Eu falo que é uma das maiores conquistas, essa retificação, embora o nome social já era possível, mas a partir do momento, né, em que você tem
reconhecimento de maneira formal, né, através da retificação pelo cartório. E, né, trazendo uma outra através do seu corpo, né, pessoal? Lá em 2013 ou 2014, que a gente já tem, né, a Política Nacional de Saúde Integral à População LGBTQ, a gente tem também todas as formas, né, de tratamentos e também de cirurgias de redesignação sexual pelo nosso Sistema Único de Saúde. Porém, a gente ainda precisa mencionar que uma fila de espera para que você tenha uma cirurgia dessa de, hoje, as estatísticas de 8 anos. E 8 anos é uma vida, né? É uma vida você esperar 8 anos para você, né, se sentir contemplada com o seu corpo, né? Para você se sentir realizada, se sentir completa, completo, né? Então, algo que a gente precisa também ali mencionar é essa evolução, né, dentro também do nosso sistema único de saúde, o qual eu falo ainda mais com a pandemia, né, essa valorização do nosso sistema único, do nosso querido SUS, certo? Mas são muitas conquistas, mas também há um longo caminho aí a percorrer. Nossa, meu Deus. É isso mesmo, Ju. Eu vejo, assim, hoje em dia, muitas transexuais falando a respeito da escola, né, como você é professora também, que não são tratadas pelo nome social, né, elas não podem ir lá retificar o nome por conta de ser menor de idade, e acaba deixando de estudar, abandona o estudo por conta disso, porque elas não são respeitadas ali dentro. E como que é, Ju? Assim, é uma pergunta que, assim, não estava nem aqui, mas é que é uma curiosidade minha. Como está sendo tratado essa forma dentro das escolas? Estão respeitando mais ou não? Está tendo muita dificuldade? Como que está sendo? Olha, Rafa, por serem menores de idade, né, basta, né, os pais, o responsável, ir à escola e pedir para que seja, né, inserido o nome social da pessoa, né, para até mesmo no momento, né, da chamada, que seja ali realizado pelo seu nome social. Então, a inclusão, ela é feita e é um direito do educando, tá? Mas, sendo menores de idade, há necessidade. Eu, por, né, ministrar aula de sociologia, mesmo não tendo, né, mas nós perguntamos, né, eu pergunto ao meu aluno, à minha aluna, como gostaria de ser chamado. Então, até mesmo porque nós sabemos que há no seio familiar ainda algumas restrições, né, alguns embates, entretanto, como eu falo, o espaço da escola, ela precisa, né, ser um espaço para a construção desse diálogo, né, desse debate. Então, mesmo assim, é um direito dessa criança, desse adolescente. Então, eu mesma, eu também pergunto e insiro ali, né, o nome com a caneta mesmo, né? Maravilha. Perfeito, Ju. Parabéns pela sua atitude, né? Porque nem todos os professores são assim, né? Mas todos deveriam ser. Agora, mudando um pouquinho, a gente vai para o Mário, né? E fazer a primeira pergunta para ele, gente. Sobre a questão, mudando um pouquinho de assunto, sobre a questão da união estável e casamento de pessoas do mesmo sexo. É feito de qual forma aqui no Brasil? Tem amparo por qual lei? Você pode explicar para a gente, Mário? Bom, como a doutora Juliana bem falou, né, que no Brasil há uma omissão legislativa muito grande no que concerne aos direitos LGBT. Né? Isso por diversos fatores morais, fatores religiosos, enfim. Principalmente pela forte bancada religiosa que a gente tem no Legislativo, né, no Congresso Nacional. Então, no que concerne aos direitos LGBT, enfim, eu utilizo a nomenclatura LGBT, tá, gente? Mas
não se sintam excluídos, pelo amor de Deus, né? Então, no que concerne esses direitos, a maioria foi conquistado, pelo menos os principais, no Supremo Tribunal Federal, né? E a gente deve reiterar que esse ativismo judicial, ele não é função, né, típica do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Só ocorre mesmo por conta da omissão do Legislativo. Então, no que concerne a união entre pessoas do mesmo gênero, né, ela foi reconhecida em 2011 pelo STF, a partir do julgamento conjunto da DPF 132 e da ADI 4.277. E, além disso, não foi só o reconhecimento da união estável, mas reconheceu-se uma entidade familiar entre homem e homem e mulher, tá? Então, a gente não tem que enxergar apenas como, reconheceu que lá tem uma união pública, contínua, com durabilidade, com o intuito de constituir uma família. É uma entidade familiar entre homens e entre mulheres. Então, editou-se a Resolução 175 de 2013 e a união estável é necessário apenas documentos como certidão de nascimento, documento de identidade com foto e o comprovante de residência. Você entra com processo administrativo e você vai ter lá a sua união estável, tá? Preenchidos os requisitos que eu falei, né? Vamos para a próxima. A gente ainda está falando, né, sobre a união estável. Vocês estão me... Parece que travou aqui. Não, tá certo. Tá certo. Para nós aqui tá. Tá Você certo. também tá certinho para nós. Eu me lembro que na faculdade de Direito, porque eu estudei Direito em 2000, porque eu vou falar, né, para não entregar muita ideia. Mas eu lembro que é isso, o Mário falando, eu estou lembrando, o que impossibilitava naquela época o reconhecimento da união homoafetiva, né, que não falava, né, pessoas do mesmo sexo, enfim, era o conceito de família, que teria que acabar com esse conceito de família, que isso era muito difícil. Aí eu lembro que eu pensava assim, falava assim, por que será que é tão difícil? Mas é porque, na verdade, não é só uma união homoafetiva, é o conceito de família mesmo, que, né, para uma sociedade conservadora, enfim, tem todo esses desafios aí, esse problema. Mas vamos lá. Sim. Mário, numa união estável, né, de um casal homoafetivo, essa união tem as mesmas garantias que o casamento de um casal heterossexual? E na questão da morte de um parceiro desse casal homoafetivo, como que funciona? Tem garantia? Você pode explicar isso para a gente? Então, a partir do momento que a união estável foi reconhecida como entidade familiar e equiparada, né, a uma união estável heteroafetiva, ela vai ter os mesmos direitos que uma união estável heteroafetiva. A única coisa é que não há lei, né? Então, quando a gente fala, tem os LGBTs já conquistaram várias leis, né? Tem muita gente que fala isso, né? Não fala direitos, fala leis. Já tem tanta lei para vocês, o que mais vocês estão lutando? Mas não é lei. Porque se você pegar o artigo 1723 do Código Civil, vai estar lá ainda, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Não foi mudada a letra da lei. Então, vai ter os direitos sucessórios e direitos previdenciários, enfim, que uma união heteroafetiva tem também, igualmente. Não sei se me fiz claro aí. Sim. Não, perfeita colocação. Ô Mário, e na questão de adoção por casal homoafetivo, é permitido no Brasil na atualidade? Explica pra gente. É permitido, mas assim, não por meio de lei também.
os tribunais permitem, né, a adoção desde que preenchidos alguns requisitos, né? Antigamente se praticava muita adoção homoparental através da adoção formal monoparental, né? Apenas um do casal homoafetivo adotava criança, né? Sendo que os dois seriam pais, né? Mas um só teria, por lei, obrigações para com aquela criança. Então, é permitido, sim, por vias judiciais, né? Não, pelo entendimento jurisprudencial também. Não sei se me fiz claro também. Sim, fez sim. E se a doutora Juliana quiser complementar alguma coisa, por favor, pelo amor de Deus. A gente está aqui para somar, para comentar, para conversar. Eu só queria falar, já que você falou, mas não chama de doutora, não. Mário, não. Dos direitos, né, previdenciários, olha só que interessante. A gente tem um reconhecimento, como o Mário colocou, né, da união homoafetiva em 2011, mas o INSS já havia reconhecido lá em 2000. Em 2000, ele já havia reconhecido, né, os direitos previdenciários e uma pensão por morte, né, de um companheiro. E aí, até não estou lembrada agora o nome, né, da portaria do INSS, mas que já reconhecia a união homoafetiva para fins previdenciários. Olha que interessante, né? Mas isso, né, era algo por meio de um administrativo, né, de um órgão administrativo, né, e não judicial. E agora a gente tem uma questão que é para os dois, né? O último, para encerrar mesmo a nossa maravilhosa live, que eu tô adorando você, Ju. Eu por mim, eu ficava aqui. Nossa, ficava aqui mais 2, 3 horas, com certeza. Quer fazer, Ju? Vou ler 3. Faço. Bom, sobre o entendimento do STF que tornou crime a homofobia equiparado ao racismo no Brasil. Crime que também é inafiançável. Essa lei está sendo eficaz, assim, no ponto de vista de vocês? O aumento de ataques de internet e fake news está crescendo cada vez mais. Isso sempre com a justificativa do achismo, né? E aquela é minha opinião. Questões políticas, religiosas, como vocês enxergam o futuro e os direitos para as minorias nos próximos anos? Pode falar, Mara. Minha opinião, tá? É muito cedo para falar alguma coisa, se foi positivo, se foi negativo, enfim. Pelo menos o resultado até agora, né? Óbvio que foi positiva a conquista. Mas eu falo, o que ela acarretou, eu acho que é muito cedo para falar alguma coisa. Seja pelo cenário que a gente está vivendo, né, que discursos aí reverberam muito rápido, de forma muito negativa, e tudo aquilo que a Ju falou, né? A gente tem um terreno muito fértil para isso, né? Para que esses discursos reverberem tanto, né? Sim. Assim, criminalizar alguma coisa seria a última instância, né? Para proteger um bem jurídico, né? Então, no caso dessa criminalização da homotransfobia, óbvio, como eu disse, que foi uma conquista. Porém, né, outras vias seriam essenciais, como, por exemplo, a implantação de uma educação sexual nas escolas, que a doutora Juliana falou, Ju, né? Então, seria mesmo a última instância, né? Só que como nós não conseguimos implantar as anteriores, fez-se necessário, né? A criminalização da homotransfobia. E por que eu falo assim que não dá para avaliar se foi positivo ou não? Se a gente pegar o dossiê trans do ano passado, houveram 175 assassinatos, ou 176, agora não lembro corretamente, de pessoas trans no Brasil, né? Então,
fica aí a reflexão. E você, Lê? Lê não, a Ju. É justamente isso, né? O que o Mário colocou, né? Nós estamos aí 2 anos, né? Dessa decisão, né? Do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida, né? De forma inegável, é uma conquista, né? Do movimento LGBTQ, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, né? Travestis e Transsexuais do Brasil, que esteve aí, né? Como amicus curiae nessa decisão, né, histórica aqui no Brasil. Mas não dá para a gente pensar com uma medida isolada, né? O que eu coloquei lá atrás e o que o Mário ele confirmou, né, corroborou aqui, se nós não pensarmos em políticas em todas as nossas, né, esferas, como, né, principalmente educacional. Então, por um lado, temos aí essa criminalização, que é o ápice, né, do Estado ali tutelando, né, através do direito penal, né, a criminalização. Mas, por outro lado, nós temos um esvaziamento da nossa política educacional, o que acaba até trazendo e sendo assim cristalizado na nossa sociedade o velho discurso, né? É minha opinião, né? Mas eu estou sendo, né, albergado também por um direito, né, que é o direito à liberdade de expressão. E aí, né, o que é essa liberdade de expressão hoje, né? Olha, a liberdade de expressão não é liberdade de opressão, é mais do que isso, né? A liberdade de expressão, ela, como todos os direitos, nenhum é um direito absoluto, né? E qual que é o maior direito? A liberdade de expressão ou, né, de nós atendermos o princípio maior que rege todo o nosso Estado democrático de direito, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, qualquer ato atentatório, discriminatório, né, que é um ato contra a dignidade da pessoa humana, ela não pode, né, ser aí albergada, ela não pode trazer como liberdade de expressão. E essa transformação, ela só ocorre, né, por uma transformação cultural, de uma transformação de nossa sociedade, uma transformação estrutural. E a educação, né, quando eu falo a educação como também política pública, a gente sempre tem que lembrar e trazer, né, o papel do Estado, né, como esse agente assegurador, né? E esse papel da educação para a transformação, né? Não digo que a educação ela não vai trazer uma transformação estrutural, mas ela traz aí também novos sujeitos esses, né? Que poderão encarar essa realidade e aí sim realizar uma transformação, uma emancipação humana efetiva, né? E que todos estejam aí, né, pessoal, e sejam, né, considerados cidadãos, cidadãs, amparados, né, por todos esses nossos direitos, mas direitos estes ainda devem ser ampliados, e a luta, ela continua sempre. Sim, a luta continua. Eu queria dizer, assim, que é muito bom estar com pessoas como vocês, sabe? Isso inspira, isso dá um gás, dá uma força, porque não é assim todo dia. A maioria dos dias a gente está lá, tá trabalhando, tudo, e a gente não tem esse de sentar e escutar e falar assim, tem jeito, e é essa esperança que a gente tem, conversando com pessoas como vocês. Então, por mais Mários, por mais Julianas, que a gente vai construir. Mais Sim, gente. Letícias, mais Rafaéis, mais exato. Carlinhas, mais todos, né? Gente, muito obrigado, viu, de coração. Eu tenho um carinho enorme por vocês dois, né? Por a gente ter estudado na mesma faculdade, o Mário ainda está lá, mas que na minha época esses assuntos não eram tão abordados, né? Então, eu dou graças a Deus que eu saí de lá e deixei minha semente plantada, né? Que quando eu apresentei minha monografia, deu aquela
aquele bafafá, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, não vou ficar entrando nesses assuntos, mas eu deixei um bom legado lá, porque hoje tem várias pessoas que estão falando muito sobre isso, e isso me enche de gratidão, sabe? A doutora Márcia Menin, que é maravilhosa, que eu amo de paixão, Ana Sim. Paula Polacchini, enfim, é isso, gente. Vocês querem dar Mário, que falou alguma coisa, Ju? Ah, eu Você já quero está agradecer. esgotando o nosso tempo já. Quero agradecer ao Mário. Nossa, é uma honra, um prazer estar dividindo aqui a fala com você, né? Aluno da Márcia, foi minha professora, né? A Márcia é uma docente brilhante que vem fazendo um papel diferenciado, né? Dentro da faculdade, com um grupo de estudo, com a sua militância, de uma forma assim ímpar, né? E a Márcia é minha também, assim, eterna gratidão por ter também me formado na área do direito com essa visão. Estenda aí meus agradecimentos a ela, Mari. Agradecer o convite, né? E a honra é toda minha, Ju, pelo amor de Deus. Maravilhosa a sua fala. Você é uma pessoa muito especial. Meu agradecimento também ao Rafa e a Lê e a Carla, que eu sei que está aí também. Deixo um beijo especial para vocês aqui nesse online, né? Quando a Carla, gente se encontrar, o beijo vem no dar um oi, o pessoal, Mário Vai tá dar um mandando beijo beijo para para Ah, você. você, seu Mário. presencial. a linda vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Boa noite, Ju. Boa noite, Mário. Quero agradecer em nome de todas as travestis transexuais e homens trans que façam a representatividade, que é muito importante esse diálogo, é muito importante a participação de vocês, o carinho de vocês e a luta que a gente faz em conjunto. E falar que seria a mesma coisa sem vocês é mentira. Então eu quero que vocês tenham no coração de vocês. Vocês fazem muita diferença na nossa luta. Não desistam, tá? Beijo. E assim a gente encerra, né? Né? Infelizmente. Gente. Um abraço para vocês, muito obrigada por estarem aqui na nossa 14ª Semana da Diversidade, que tenhamos muitas e muitas e muitas e muitas. Eu também gostaria que não precisasse haver lei, sabe? Gostaria sinceramente, mas... Fazer o quê? Gente, dia 28 de novembro, assistam a nossa Parada da Diversidade online, hein? Não percam!